Zagal deu uma emagrecida. Bem-vindos ao novo Nerd. Calma. Mas não priemos cânico. Esse aqui é o Nerd Office Carreiras. Olha aí, Exatamente. Olha aí que ideia. O Nerd Office Extra. Paulo da Alura já está aqui, ó. Você está vendo a camiseta? A Alura, você já sabe, a Alura traz todo mês o Nerd Tech, que é o Nerdcast voltado para a tecnologia, onde a gente sempre fala sobre alguma coisa, sobre algum assunto super maneiro sobre o universo da tecnologia. E agora, Paulo? O Paulo veio para o vídeo fazer o Nerd Office Extra pra gente falar de carreira. Aqui no Nerd Bunker, aqui em São Paulo. No Nerd Bunker, exatamente. Tanto que o Azaghal não está aqui justamente porque... Azaghal, primeiro, está de férias nesse momento. Tirou uma semaninha de férias, mas a gente aproveitou, já que não tem o Azaghal aqui, a gente bota o Paulo. Rapaz, olha só, cabe mais coisa na tela, inclusive. Não aceito bem as críticas nos comentários. Mas então, o Paulo tá aqui justamente porque a ideia é a gente trazer um conteúdo em vídeo. Já que a gente tá lendo um conteúdo extra sobre tecnologia, todo mês a gente trazer um conteúdo extra aqui em vídeo, fazer um teste, ver se vocês curtem. Pra gente falar sobre carreiras, principalmente no universo da tecnologia. Você tá muito acostumado com carreiras justamente por causa da Alura, que os alunos da Alura procuram justamente isso, aprimorar seus conhecimentos para beneficiar suas carreiras, certo? É isso mesmo. Então hoje a gente escolheu 3 carreiras que tem muito a ver com a Alura pra gente falar, conversar com elas, não fazer só que seja um jabá da Alura gigantesco, mas a gente realmente trazer um pouco de luz para as pessoas que não sabem ainda o que elas querem fazer e, sabe, pra gente ter uma ideia como é o dia a dia dessa carreira, o que acontece nela. Será que é isso que eu quero? Por exemplo... Eu acho que tem tudo a ver pra gente começar a falar aqui de carreira, falar sobre produção e edição de vídeo. Exatamente. Afinal, é uma coisa que a gente faz aqui diariamente no Nerd Bunker. O Gaveta faz os Nerd Offices e tal, mas aqui no Nerd Bunker a gente tem a nossa ilha de edição aqui. Tem a galera que trabalha aqui. Mas, por exemplo, qual é a dúvida principal das pessoas que estão procurando, né, se instruir na edição de vídeo? É porque eu acho que tem muita gente que tá querendo e achando que é só uma brincadeira isso de vídeo, tá usando esses softwares de edição, mas o que eu queria mostrar, e eu acho que você, Alexandre, pode mostrar aqui pro pessoal pelo Nerd Bunker, é que isso é trabalho e que as empresas cada vez mais precisam produzir esse conteúdo em vídeo e estão trazendo esses trabalhos que antes ficavam só em agências, que claro que ainda tem muita coisa lá, para você produzir todo o conteúdo que você tem em stories, em YouTube, ou mesmo em documentos maiores, em vídeos grandes como esse no YouTube, é preciso de conhecer o equipamento, conhecer o software, conhecer como fazer um roteiro, como fazer um script. Então, é uma oportunidade para quem quer mudar de carreira ou encontrar uma carreira em tecnologia, para quem gosta de internet, para quem gosta do que vocês fazem, dá uma olhada com cuidado e estudar um pouco o que tem a ver com essa profissão, porque tem muita oportunidade, tem muita vaga. Essa técnica você aprendeu na Alura, não foi? Sim! E uma coisa que muita gente começa perguntando sobre edição de vídeo é qual é o software. É claro que é bom você entender quais são os softwares que as pessoas usam e por que elas usam, mas o mais importante entender é que não importa. No final, o mais importante sobre edição de vídeo não é o software que você está usando, e sim o seu timing. Sabe, a edição de vídeo é timing no seu corte, entendeu? É você entender que às vezes meio segundo, você vai cortar a cena meio segundo pra frente ou meio segundo pra trás, faz toda a diferença na mensagem que você passa, na compreensão da mensagem. Porque, e a pessoa que tá assistindo, quando vê um vídeo mal editado, ela não sabe por que é tosco. Mas é por causa dessas pequenas coisas. O timing do cara saber acertar justamente o corte na hora certa. Não só de fazer efeito, essas coisas. Isso aqui é uma coisa que você aprende justamente com o software depois. Mas o corte básico, eu acho que é a primeira coisa que a pessoa aprende, não depende de software, depende de experiência e observação. É porque realmente o pessoal fica perguntando isso do software, que eles querem saber como que o Gaveta põe uma bola de fogo aqui na minha mão. Porque a ideia é que essa bola de fogo aqui não é o segredo, não é? Sim. O segredo realmente é montar essa história e ter essa narração. Exatamente. Isso é só um detalhe. A bola de fogo e tal, é um detalhe menos importante. O mais importante é o corte principal
principal do que você tá mostrando. E tem outros detalhes, como você não exagerar no jump cut, que é essa forma, normalmente, as pessoas usam pra tentar condensar o que a pessoa falou, pra cortar os espaçamentos entre uma fala e outra, entendeu? Se você exagerar muito nisso, fica bizarro, porque o jump cut é esse corte que você faz sem mudar a imagem, né? Você na própria imagem. Existem macetes pra você enganar a pessoa pra não fazer muitos jump cuts, que é você, na hora que fazer um corte pra não ficar aqui esse negócio de mudar pra lá e pra cá, você dá uma fechada na pessoa, parece que você tá vendo uma outra câmera. Ele falou assim, vamos dar um rolê? De Jeep. Sim. Entendeu? E aí você não percebe muito bem esse negócio de tum, tum, tum. Entendeu? Existe maneira de você fazer cortes também. Se a pessoa, por exemplo, S e F, esses sons que a gente produz com a boca, eles são nulos. Eles não têm tom. Porque eu posso falar tom, tom, tom. Então, se você quiser juntar fazer um corte de uma palavra que a pessoa falou, juntar com outro trecho que ela falou melhor aquela palavra, o S e o F. É um bom momento. É um bom momento porque elas são meio nulas de tom. Elas são só um... Entendeu? Se eu falar, faça um corte nessa fala. E aí eu vou falar de novo. Faça um corte nessa fala. E agora tenta juntar essa frase, né? Você vai ver que eu tô falando em 2 tons diferentes e se você fizer um corte juntando as 2 falas numa só, vai ficar bizarro. Faça um corte nessa fala. Então normalmente você usa o F e o S pra você ter essa linha de corte sem a pessoa perceber que você tá... Cara, 1000 macetes. Edição de vídeo é uma coisa maravilhosa. Vale a pena você conhecer o que tem na Lura pra ver edição de vídeo. Tem muitos desses cursos da bola de fogo, inclusive com o Gaveta, mas eu acho que esse ponto que o Jovem Nerd está colocando, que é você tá focado na mensagem que o seu cliente vai querer passar, ou que o seu empregador. Então, quando você for elaborar o seu portfólio, a gente tem muitos cursos para você, como preparar o roteiro, dessas técnicas pequenas, detalhes para deixar o vídeo não tosco, né? Você não olha assim e fala, pô, mas alguma coisa tá errada. Você tava aqui super preocupado com a equipe em relação à luz e como que ela vai pegar na roupa e tal, coisas que eu, pessoalmente, que não tenho experiência, não consigo enxergar. Mas que você que tá aí assistindo ia na hora perceber e falar, poxa, mas a sombra no Paulo aí na camiseta da Lura e o Alexandre tá meio escuro aqui. Então tem sim esses fundamentos que quando você for procurar um emprego ou quando você for abrir seu pequeno negócio aí para produzir vídeos, vão fazer total diferença para você conquistar um cliente, conquistar um trabalho e mostrar um portfólio para entrar nessa carreira. Excelente. Aqui estão nossos meninos da edição, que amam o seu trabalho muito. Pessoal, explica pra gente, olha só, o que nós temos aqui? Nesse caso você está usando o Premiere, certo? Premiere. O que é o que aqui? Aqui na timeline, então, a gente tem o projeto inteiro com todos os arquivos e a gente começa a organizar eles. Eu gosto de organizar por cor porque é muito mais fácil pra você se achar. Então, por exemplo... Mas o que é o que aí? Vamos lá. Nessa cena aqui, a gente tem um Picture in Picture. Picture in Picture, que é... Aqui, ó. Essa tela principal e uma outra tela aqui, né? Exato. Que no caso, a gente tá mostrando aqui o Starlink. Então tem um gameplay aqui e tem aqui as navezinhas que a gente conecta no controle. Exato. Não é isso? Exatamente. E aí você tá alternando entre o gameplay e a explicação, né? Aqui, ó, você acabou de alternar. Exato. O gameplay foi pra tela grande e aqui E voltou o aqui para controle... explicar. Então, como que a gente faz? Para organizar melhor, você vai ter que colocar cada arquivo numa camada para você conseguir enxergar direito. Aqui no caso, eu coloquei o azul, por exemplo, o bruto do vídeo, do jogo. Esse aqui? Esse é o gameplay. Esse é o gameplay, exato. O rosa, a gente coloca tanto o vídeo que vocês gravaram lá explicando, assim como... Que é esse aqui. Exato, que é esse pequenininho aqui. Flamethrower or volcano? E o áudio que você gravou, no caso, voice-over, durante o jogo inteiro, assim como na hora que você tá explicando junto com ela, mostrando. E aí você sincronizou tudo. Que a gente teve que sincronizar tudo, tanto o próprio áudio do microfone com o áudio da câmera e também para saber em que parte do jogo eles estavam para poder mostrar certinho. Então essa parte aqui, por exemplo, ele tá mostrando sobre as peças do controle que ela vai aparecer no jogo. Então você tem que mostrar na hora certa, né? Por exemplo, aqui, quando ele acaba de colocar o personagem no controle dele, ele aparece já no jogo. Então você tem que sincronizar. Aqui, ó. Acabou de colocar e já aparece. There we go. Awesome. So now we're going to place his ship on to the mount. Oh my god. So E outra coisa, a gente tem umas vinhetas no Nerd Bunker também, né? Tem umas vinhetas. Daí ela sai e troca. Olha aí. Essa vinhetinha, então, a gente coloca ela
em momentos que a gente precisa trocar o assunto e que se colocar um corte seco vai ficar muito duro, né? Então, por exemplo, nessa parte aqui acabou essa parte da demo e a gente precisa ir pra próxima. A gente coloca essa vinhetinha e... É esse de cima aqui e esse de baixo é o som dela, né? Exato, essa daqui, ó. Só que ela é transparente, né? Opa. Mostra ela sem o vídeo por baixo. Sem o vídeo ela vai ser assim, ó. Ela é transparente. Só pelo fato dela estar em cima, aqui, significa que o vídeo vai aparecer por trás dela, né? Exato. Então se ela tem um buraco transparente nela, essa parte preta é transparente, na verdade. Então se você botar um vídeo por baixo, bota o vídeo por baixo aí. Olha o que acontece, ele aparece dentro do buraco da televisãozinha. E aí ela anima por cima, ó, dá play. Ó, entrou a vinheta. Aí tem essa coisa, trocou de vídeo, ó. E garoto. Fácil, né? Agora é, né? Agora é. Que outras carreiras podemos falar? Jovem Nerd, eu acho que uma que também tem tudo a ver com quem gosta e quem tá assistindo a gente no YouTube, seus ouvintes e os nossos alunos, é a carreira de design. Que é muito ampla, né? Então o que as designers e os designers fazem hoje em dia tem muitas coisas. Vão desde a ilustração da estampa de uma camiseta até os clássicos panfletinhos e cartões de visita. Quem nunca, né? Meninas, contem como é que é o design aqui da Nerd Store. Olha só. Então, a gente tem todo um processo para elaborar a criação de uma estampa até ela chegar a ser uma estampa de fato. A gente tem que passar todo um briefing pro ilustrador, a gente tem que saber como a gente quer comunicar essa ilustra pro ilustrador conseguir desenhar do jeito que a gente está esperando. E aí, quando a gente finalmente tá com uma arte pronta, tipo uma coisa assim, a gente tem que conseguir transpor isso pro tecido, porque computador aceita tudo, mas quando a gente vai para trabalhar com pigmento, com malha, com essas coisas, a gente tem que ser muito mais cuidadosos para fazer vários testes e ver se realmente funciona. E aí entra o Pantone, que na verdade ajuda muito. Apesar de tela e papel aceitarem tudo, a gente chega mais próximo possível da cor da estampa para jogar no tecido e ver se funciona. Então a gente passa para o fornecedor uma ficha técnica com a arte, com as cores, né, voltadas para o Pantone, e a gente recebe uma bandeira, que é essa aqui, é um pedaço de tecido que vai ser estampado, a estampa finalizada para a gente aprovar. Mas explica o que é o Pantone, exatamente. O que é essa escala que está segurando? A marca Pantone, ela fez uma escala de cores, de umas boas milhares de cores que eles têm no catálogo dele, então indiferente de onde você for, se você tiver essa escala com você sempre vai conseguir chegar a cor. Então, mas aí depende do fornecedor trabalhar com as tintas da escala Pantone. Mas certo? como a escala Pantone é uma só para todo mundo, enfim. ela é uma marca universal, ela é um formato universal. Se a pessoa tiver um Pantone e falar, eu quero esse vermelho aqui, então Pantone, a gente vai ver 18, qual que é a cor, tá. a gente vai ter a referência e mesmo que ele não mexa com Pantone, ele consegue ir misturando tintas até chegar nessa cor exata. Porque eu tô vendo aqui, ó, que o que eu tô vendo aqui é diferente do que eu tô vendo ali. Exatamente. A tela nunca é, né, o que vai ser na realidade, né? É isso que a gente corre atrás, E e mesmo- o mais próximo e fiel possível E da mesmo arte. se colocar o Pantonezinho do lado da tinta, dá uma certa diferença, porque o Pantone ele tá impresso em papel. E aqui é tecido, então são materiais diferentes. Então mostra aqui. O que vocês escolheram? Qual era o Ó, Pantone da... esse vermelho aqui é essa daqui. Se a gente colocar assim bem de ladinho, dá pra ver que não é exatamente a mesma coisa. Mas dessa escalinha é o mais próximo que chega. Porque ele foi estampado no preto, então tem uma diferença. Sim, vai ter sempre uma diferença, né? Sim. Olha só que maneiro. Como a gente está lidando com silk, né? Isso aqui é silk. sim, Ou sim. seja, cada cor é uma tela que vai ser feita, né? Que a pessoa vai Exato. passar. Então a gente não tem milhões de cores disponíveis, né? Quanto menos cores, teoricamente melhor, né? Porque Sim. Então, na verdade, a gente está fazendo, quer dizer, o artista teve que trabalhar aqui com... Aqui, tá vendo esse verde? É o mesmo desse? É uma cor, porque vai uma tela só de uma cor, depois vai essa mais escura e tal. E, por exemplo, a preta, essa linha preta aqui, nem é uma cor, é o próprio tecido. É a malha. Né? Então a gente não vai fazer uma tela preta para pintar preto em cima de preto, né? Não. Tem que ter essa inteligência na hora de montar. Às vezes até funciona, mas nem sempre. Tipo, quando é algum desenho que é uma coisa mais voltada para uma ilustração, que nem a Balboa CrossFit, os contorninhos delas são
com Silk porque ela é mais cartonzinho. Essa daqui, como a gente queria dar um ar mais realista, a gente preferiu não usar contorno nenhum, e esses pontilhados, eles foram uma saída para tentar fazer um degradê, porque como o Silk é uma cor chapada, a gente não conseguiria fazer essa variação de cores. Então, quando você vê de longe, ele parece que tem um certo degradê, um meio tom e tal, mas quando você vê de perto, ó, é tudo pontinho. A cor vai se espaçando e aí vai dando essa impressão. Mas, cara, e é muito maneiro. E o designer, o ilustrador, tem que estar todo mundo alinhado para saber adaptar uma arte. Sim. Porque às vezes o cara fazer, ó, não é qualquer desenho que pode virar aí uma camiseta nessa tipo de técnica, né? Sim. Então tem que estar todo mundo alinhado e vocês têm que saber coordenar para que a arte seja feita de uma forma que seja inteligente para a produção e as limitações da produção. A ideia é, desde o começo, pensar na arte já para essa saída. Então, se eu fosse fazer essa arte para ser impressa num pôster, numa caixa, alguma coisa assim, seria outro andamento. E aí, tá aprovada essa estampa? Está aprovada. Aprovadíssima. Outra coisa interessante é que o designer tem que entender como lidar com a forma, né? Como lidar com preenchimento de espaço, como lidar com composição de imagem, porque design não é ilustração. Ilustração é uma coisa e design é outra, né? Eu entrei na faculdade de design industrial querendo ser ilustrador, mas eu aprendi que era na muito faculdade mais amplo. Como o design é mais amplo e como, sabe, a gente aprende como manipular a forma com o objetivo de passar uma mensagem clara. Esse que é o objetivo do design. Quando a gente está falando de design, a gente não está falando só de diagramação, de livro, de panfleto, etc. A gente está falando de sites, entendeu? E hoje em dia é muito interessante porque quando um designer vai fazer um site, na minha época, quando eu comecei a fazer sites, lá no início, até as primeiras versões do Jovem Nerd e tal, que eu mesmo desenhei, etc., a gente se preocupava somente com forma e a gente não se preocupava com uma coisa que é muito presente hoje na web e em tudo, que é o UX, né? A User Experience. Hoje em dia o designer tem que estar munido não só da sua percepção e sua concepção do uso da forma, mas no caso de quem está fazendo interfaces, entender como a usabilidade do usuário pode se unir à forma. Exato. O Jovem Nerd já teve uma versão recente, acho que de 2014 para 2015, uma versão do site que era só design, sem nenhuma preocupação com usabilidade, e os nossos acessos caíam na época. Era lindo, mas não funcionava. Maravilhoso, mas não funcionava, exatamente. E aí foi só quando a gente uniu as duas coisas, eu tô até falando de outra profissão aqui, mas que tem a ver com a Lura também, o UX. Isso. Quando a gente uniu as duas coisas, o design e a usabilidade, fazendo pesquisa e entendendo como que é o comportamento do usuário, é que a gente, nossa, como cresceu né, os acessos do site, né? Simplesmente pela forma de você unir, né, design e UX, cara, que faz muito sentido hoje em dia. E isso é uma carreira que tem muita vaga, eu acho muito interessante para quem está procurando, poxa, eu quero entrar em tecnologia, gosto do design, mas queria trabalhar com uma ideia de negócio, de melhorar as vendas de uma empresa. Isso da usabilidade que o Alexandre está falando tem tudo a ver. Então, se no site do Jovem Nerd você consegue rapidamente achar todos os vídeos do Sr. K, isso mostra que está conversando bem o site com você que é o cliente desse produto. Mas sabe quando você entra naquele site que você não consegue nem achar o botão onde compra ou onde calcula o frete? Então, esse é um exemplo. Você fica brigando com o site para saber, poxa, mas onde que eu compro aqui? Eu coloquei no meu cesto, mas eu pago de que forma? Então, se o site não está conversando muito bem com você, não só site, né? Uma app de celular, o UX, a usabilidade dela, é algo que hoje é muito estudado. Seja para, como você falou, um designer que tem esse conhecimento de UX, de UX, ou em empresas maiores, eles até trabalham, tem pessoas específicas. Eu sou UX designer, eu sou o ilustrador, eu sou o cara que desenha a interface do site. É óbvio que normalmente esses papéis estão misturados em algumas pessoas, elas assumem esses cargos. Mas na Alura você consegue cobrir tudo isso, não consegue? Inclusive uma das formações que a gente tem mais destaque lá é essa de UX designer, que a gente usa diversas ferramentas da moda, do Sketch, Figma, e eu nem conheço todas, é uma gama muito grande. Tem até da Adobe XD, eles estão envolvidos nisso, justo para você desenhar melhor a forma que você vai vender mais, se comunicar melhor e fazer o seu site
ter uma audiência e reter, engajar as pessoas. Isso que é importante. Muito bom. E é legal porque o Alexandre aqui colocou de novo, assim como da edição de vídeo, que é importante, efeito especial é legal. Fazer uma ilustração é bonita, é bacana, mas lembre-se das restrições, né? Sim. Então você não pode usar todas as cores. Sim. Você não pode fazer um botão da cor que você quiser se ninguém vai encontrar aquele botão. Tudo aplicação. Eu tinha um professor de faculdade que dizia, todo mundo gosta de sacanear Comic Sans, né? Aquela fonte, olha que coisa horrorosa e tal. Mas ele falava assim, gente, não existe fonte feia, existe fonte mal aplicada. Até a Comic Sans tem aplicação certa pra ela. Até você vai dar... Ele não falou qual era, mas... O Gaveta vai tentar fazer alguma coisa. O que mais? Qual é a nossa terceira profissão de hoje que a gente vai debater aqui? Bem, eu acho que essas duas carreiras e profissões têm muitas vagas e oportunidades e eu acho que você deve considerar, se você gosta um pouco. Mas certamente a que tem mais oportunidade mesmo de emprego e que você entra no site e as pessoas estão disputando a tapa, são para as programadoras e programadores, né? Que às vezes assusta um pouco, não é, Alexandre? Mas você, quando você começou lá atrás o site do Jovem Nerd, além de você editar o podcast, editar os vídeos e fazer a ilustração, era você que também cuidava do cara que editava o conteúdo, que eu acho que era até o tal do Joomla que você usava um tempo, o WordPress. A gente, no início, usou o Joomla para fazer o Jovem Nerd News, exatamente. Era até 2 sites separados. E aí? A gente não sabia integrar. Até eu estudei bastante de PHP na época para poder fazer uma integração do WordPress, porque o WordPress tinha aqueles temas, né, que a gente usava bastante o início do site, né, depois do Joomla, né, a gente migrou para o WordPress porque o WordPress era uma boa plataforma porque era gratuita e a comunidade muito grande, significa que existia muitos plugins e muito suporte, etc. Eu passei um mês estudando sem saber nada de programação, porque eu nunca fui programador, meu background era de design. Mas alguma coisa de PHP para poder saber, por exemplo, eu queria fazer as chamadinhas de um íconezinho e o título da notícia e o subtítulo. Na época não tinha nenhum tema de WordPress que fornecia isso. Eu tive que desmiuçar o PHP para entender como fazer isso, entendeu? E aí instalar plugins e como é que eu puxava, né? O que é um título no PHP? O que é um subtítulo? Como é que eu boto isso lá no WordPress para identificar que se eu escrever isso aqui dentro dessa chave, isso aqui ele vai entender como subtítulo, então ele vai puxar lá na home, entendeu? Na época era super complicado pra mim, mas eu consegui me virar sozinho. E hoje em dia é muito mais fácil tudo, né? E pra quem não conhece o WordPress, se você tá acessando o site do Jovem Nerd, ele é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo. Começou lá da época dos blogs, né? Que era pra você cadastrar mesmo um blog. Hoje em dia ele já é um monstro super bacana para gerenciar conteúdo. Então sites como o do Jovem Nerd, tem sites grandíssimos na internet inteira, tá? Entre os top 100 mil sites, 25% de alguma forma usam esse tal de WordPress. E se você precisa manipulá-lo e mudar algumas coisas, você vai usar plugins, assim como você usa plugins para outros softwares. Sempre ouvi falar que não era muito recomendável você encher de plugin, porque aí veio uma versão nova do WordPress, aí nem todos os plugins se adaptam, aí começa a quebrar teu site, etc. Eu lembro que isso aconteceu algumas vezes com a gente, né? Se o cara do plugin não faz um suporte para as novas versões, ele pode ou quebrar ou ele se tornar uma brecha de segurança no próprio site e tal. Então, assim, é um universo que você tem que entender. Eu cheguei aqui no Nerd Bunker, estava ouvindo o pessoal conversar, o Pedro estava falando do WordPress, do plugin, então, independente dele ser programador ou não, acaba caindo, né? Então, esses conhecimentos básicos de programação, se você vai encarando, dá para você usar de pouco a pouco, por mais que esse mundo de programação seja assustador, com um monte de sigla e nome de linguagem, a gente já falou aqui PHP, WordPress, Joomla, e vão aparecer mais um monte quando você começar a estudar. Então, isso é bastante assustador. Mas dá para você, com conhecimento de pouco a pouco nesse tal do PHP, que eu acho um ponto excelente, PHP e JavaScript, para começar, dá para você encarar e fazer bons trabalhos. Eu, leigo, eu consegui entender. Perfeito. A parada, entendeu? Então, e o que temos da Alura para isso? O que você oferece? A programação foi o DNA da Alura, onde a gente começou, e a gente tem muita coisa. Tem diversas linguagens que nem compensa citar, que eu vou assustar quem não conhece. Mas o PHP, o WordPress e o JavaScript, que são linguagens que estão em todos os lugares e que eu pessoalmente, não só eu, indico como, olha, você quer começar a programar? Vá por esse caminho. A gente tem muita coisa lá para você construir seu próprio site, sua aplicação web, para você adaptar o WordPress para as necessidades da sua empresa, do seu cliente. Então, a gente tem informação lá de programação que vai de Java, também em outras linguagens. Mas eu acho que para quem está começando, então a gente tem um prato cheio lá, bem elaborado, para você entregar alguma coisa. E acho que um outro ponto legal de falar que está muito na moda, é app
mobile, como o do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, é verdade. Aliás, a gente exigiu que o aplicativo do Jovem Nerd fosse nativo no Android e no iOS. Porque normalmente o que você pode fazer é desenvolver uma plataforma e fazer um port para outra plataforma. Perfeito. Né? Mas a gente quis que ele fosse nativo justamente para que a gente pudesse ter uso completo das ferramentas e das funções nativas de cada plataforma, né? Então quem está acostumado a mexer com o Android, o aplicativo ia se adaptar a esse formato. Quem está acostumado a mesma coisa com o iOS, o aplicativo ia estar bem dentro do formato do iOS. E isso evita um monte de bugs e problemas, né? Quando você vai criar novas versões, etc. Assim, então pra gente foi muito importante ter desenvolvedores de ambas as plataformas. E eu acho que isso é importante mostrar como hoje um desenvolvedor ele não precisa estar só focado em uma plataforma. Quanto mais ele entender, melhor, né? Você também oferece isso. Exato. Na Alura, né? Inclusive, a gente tem uma app da Alura para você estudar até offline, né? Você tá no metrô, então você consegue baixar os cursos e os vídeos para assistir e fazer até os exercícios. E a gente tomou a mesma decisão que vocês. A gente criou uma para Android, uma para iPhone, né? O tal do iOS. Mas a gente tem até curso porque desse exemplo que você deu, o multiplataforma. Você cria um aplicativo só e você consegue portar. Na verdade, ele gera essas aplicações. Sim. Então, quem quer trabalhar ou fazer sua primeira app, porque é muito legal você desenvolver mesmo, não é tão complicado quanto você imagina. Você desenvolver sua app e mostrar para os seus amigos, para suas amigas e falar, olha aqui o que eu fiz sozinho, tá aqui, usa, baixa na Play Store. É muito bacana, tá? Então eu acho que a programação tem isso, né? Tô resolvendo determinado problema, seja numa planilha de Excel que você precisa fazer um scriptzinho, esse é um outro exemplo que todo mundo acaba precisando, né? Então na Nerd Store você precisa calcular qual que foi a margem, qual a camiseta que vendeu mais e que tá no estoque para fazer a promoção. Então você usa no Excel, tem aqueles scriptzinhos com aquelas fórmulas, já é uma forma básica de programação. Então se você já brincou um pouquinho de WordPress, brincou um pouquinho no Excel e gosta, tenta dar uma olhada nessa carreira de programação, que tem muita coisa legal. Excelente. Então, falando no geral, a Alura, lembrando, é a escola de tecnologia, é isso? Exatamente. Online. Se você ainda não entendeu o que é, você vai estudar em casa e você tendo acesso à Alura, você tem acesso a todos os cursos. Mais de 600? Passou de 600. A sua assinatura vale para tudo. Então, você pode ser um designer que quer entender um pouco de software de design, etc. E entender um pouco a carreira em geral. E você pode misturar com UX, como a gente falou aqui. Perfeito. E você pode misturar um pouco com edição de vídeo. Tem curso do Gaveta lá. É assim que ela acaba. Você pode estar programando PHP e entender um pouco mais de JavaScript, etc. Ou seja, tudo, gente, é tudo. Você não vai comprar um curso só, você vai ter acesso a todo o conteúdo de curso da Alura. E é até mais do que isso, porque além dos cursos e do conteúdo para você ir lá e praticar, a gente conseguiu formar uma comunidade. Isso é muito maneiro, exatamente. Não é à toa que a gente está há quase 3 anos aqui com o Jovem Nerd, lá no podcast de tecnologia, porque a gente consegue interagir muito com os alunos e com as alunas. Só no nosso fórum já passou de 700 mil mensagens. Caraca. Então, no fórum é assim, se eu tô fazendo um curso, eu tenho dúvidas, a galera do fórum da comunidade tá lá pra isso. Exato, porque tem muito lugar que você vai fazer curso online, inclusive cursos bons que tem por aí, e ali você se sente um pouco sozinho, e você põe uma mensagem no fórum, no sistema, e ninguém participa, porque realmente é um desafio para as empresas e instituições de ensino que as pessoas participem no online. E a gente conseguiu engajar, esse número de 700 mil não é brincadeira. Então as pessoas estão lá debatendo, fazendo flame war, se o Premiere é melhor que o After Effects, e falando mal de uma tecnologia, falando bem de outra, e também tirando dúvidas, falando, poxa, será que é melhor eu fazer para minha carreira? Tem dúvidas de carreira? Será que é melhor eu ir por aqui nesse design? Será que o UX, a experiência desse meu site está bacana? Olha aqui o link do meu site. Então, é muito maior do que apenas o conteúdo. A gente quer que você venha fazer parte dessa comunidade. Excelente. Olha lá, link aqui no post, alura.com.br/promoção/nerd para você ganhar já 10% de desconto na sua assinatura. Vale a pena. Link! Valeu, tô te esperando lá. E aí o que acontece? Chegou mais um do almoço. Pode entrar, a gente para. Cuidado com o fio aqui, passa por baixo. Deixa eu voltar nesse pensamento. Vai lá.